Shalom, que a paz de Deus e o reino dos céus estejam sobre as vossas vidas. Meus amados, é um prazer estarmos aqui novamente, aqui no canal Os Dois Caminhos, aqui nessa Tribuna Santa. Estamos aqui para falar para vocês que Jesus Cristo está voltando, o nosso amado está voltando e que venha sobre nós o seu reino. E o título da nossa mensagem nessa oportunidade é O Oitavo Reino. O Oitavo Reino. Meus queridos, milhares e milhares de cristãos estão morrendo porque não conseguiram discernir entre a inteligência artificial e a inteligência espiritual que vem de Deus através da meditação da sua palavra. Nós estamos numa guerra terrível, na qual a inteligência natural, que é do homem, está competindo com a inteligência artificial, que é o celular, e também está competindo com a inteligência espiritual, aquela inteligência que vem do reino espiritual, ou vem do reino de Deus, ou vem do reino de Satanás. Nós sabemos que no mundo nós temos 5 reinos, meus amados. Nós temos o reino animal, nós temos o reino das plantas, isso segundo a ciência. Nós temos o reino dos fungos, nós temos o reino dos protistas, aqueles seres que têm só uma célula. Nós temos o reino de Monera, que são as bactérias, mas nós temos também o reino dos homens e o reino espiritual. A Bíblia fala no livro de Efésios que nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas nós temos que lutar contra as potestades, principados, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, lá em cima. A nossa luta espiritual não é essa politicagem suja que está nas igrejas. Não, os crentes não vão vencer através da política, não vão quebrar a cara. Nós só vencemos com oração, com jejum, porque é uma luta espiritual. Mas agora, meus amados, surgiu uma praga, surgiu aí um laço, surgiu uma rede que Satanás tem criado, que ele tem influenciado e tem trazido, digamos assim, morte espiritual e uma pandemia espiritual que está arrasando todas as denominações. É o reino virtual. O reino virtual quase ninguém está pregando. Mas Deus falou comigo profundamente. Há uns 10 dias atrás, eu estava meditando na palavra do Senhor de madrugada. E Deus falou comigo e mostrou os reinos que eu falei aqui. E ele disse, você percebeu que tem um novo reino que ninguém está falando? Esse reino, ele não pode ser repreendido pela força humana. Ele não pode ser vencido quando você expulsa em nome de Jesus. Não é espiritual. Você não consegue vencer ele através da tua consagração e jejum. Porque ele é virtual. É um reino que está atuando na nossa mente. A nossa mente tem o melhor computador que já foi feito no universo, meus amados. É um computador que foi feito pelo Criador do céu e da terra. Mas esse computador agora está sendo hackeado, está sendo dominado, está sendo tomado por algo que eles denominam de inteligência artificial. E você, eu creio que está dominado. Eu vou fazer um teste agora, e Deus me autorizou a fazer esse teste. Se você está passando as 24 horas do dia, mas no celular e não está orando, você está dominado pelo celular. Se você não consegue orar 1 hora por dia, mas você passa mais de 1 hora vendo as mensagens, você é dominada pela inteligência artificial. Aí ela dominou a tua mente. O oitavo reino tomou conta do teu coração. E eu quero dizer algo aqui para a igreja. Há 10 dias atrás, quando eu conversei com o Senhor, eu fui deitar, era umas 4 da madrugada, e eu fiquei ali apreensivo, falei com Deus, e Deus me deu essa mensagem.
E quando eu ouvi essa mensagem, eu deitei, eu tive um pesadelo, um sonho. Na minha casa, eu, como que acordando, eu cheguei até a sala e a porta estava fechada, mas tinha uma grade. Quem estava lá fora não podia adentrar dentro da minha casa. E veio uma pessoa e bateu na porta. E havia umas mulheres e crianças que estavam dentro da minha casa e correram lá. E havia um ser mais ou menos parecido com aquele ser que estava lá falando com o presidente norte-americano, um ser ali com mais de 2 metros de altura, bem branco, esquisito. Aquele ser estava como na minha porta dizendo para mim: abra, abra, abra! E ele falava numa fúria e eu notei que se eu abrisse a porta, ele ia destruir a minha vida e aqueles que estavam junto comigo. E eu gritei para elas: pare, não abra a porta. E quando eu não abri, ele ficou furioso. E em cada mão, ele tinha crianças na mão, e as crianças estavam mortas. E ao lado dele, tinha várias crianças mortas. E o Espírito de Deus falou comigo e me mostrou que são pessoas que são dominadas pela inteligência artificial. Eu não tenho tempo aqui para falar, tecnicamente, como que eles estão trabalhando na mente dos crentes. Mas pastores já estão dominados, igrejas já estão dominadas. Essas igrejas estão, eu vou deixar aqui uma palavra, como a igreja do Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes, quando Deus, Jesus falando com eles, disse, para eles, disse assim, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Essas igrejas estão mortas, muitas igrejas mortas, muitos crentes mortos, muitas pessoas mortas, porque já estão dominadas pela inteligência artificial. E como que ela está dominando? É como o filme do Matrix. Para os jovens que conhecem, já sabe. Talvez você, jovem, não ore mais, não busca mais a Deus, não lê mais a Bíblia, você está dominado. Matrix era uma sociedade dominada pela aritmética, pelos números. Né? Pode ver ali no início do filme, desciam os números, e os números dominavam e criavam um mundo que não existia. É mais ou menos como os acadêmicos falam, da caverna de Platão, onde uma elite dominava as pessoas, né? Isso há 2000 anos atrás, antes de Cristo nascer. Platão falou isso, que a sociedade era como um grupo que estava numa caverna e nunca viu a luz. E esse grupo era dominado por imagens que apareciam nas paredes. E essas imagens eram formadas por uma elite econômica que dominava a mente das pessoas, e essa elite fazia transparecer ali, como se fosse uma lousa, ali como se fosse um projetor, imagens. E essas imagens, eles diziam, aquele é um pássaro, aquele é uma fruta, aquele é o mar, aquele é o horizonte, mas os escravos nunca tinham ido lá. Essa é a história da caverna de Platão. Uma comparação fantástica que um homem criou há mais de 2000 anos atrás, que está se realizando hoje na tua vida. Você é um escravo. Agora, o Senhor está dizendo para você, feche a porta. Como que você pode escapar desta prisão? Como que você pode fazer para que o teu filho não fique quando Jesus vier arrebatar a igreja? Para que teu filho não permaneça morto, mas em nome de Jesus ressuscite. Você tem que fazer com que ele faça jejum e oração. Assim como no reino espiritual tem demônios que você só expulsa com jejum e oração, a inteligência artificial da tua mente só vai sair se você fizer jejum. Jejum do quê, irmão? Jejum de internet. Se você conseguir ficar um dia sem internet, você é liberto. Ah, mas eu não posso usar a internet? Pode, só que é assim. Se você trabalha com a internet, amém, você é obrigado a usar. Acabou o teu trabalho, deixa a internet. E eu não posso navegar? Pode. Mas se você combater o reino virtual, se você entra na internet só para tirar selfie,
Se você entra na internet para aparecer no pedaço, se você entra na internet para ter seguidores, se você entra na internet, mas não tem coragem de proclamar a palavra de Deus, você é um escravo. Nil, você é um escravo. Irmão, você é um escravo. Você está dominado pela inteligência artificial e pela internet. Um laço está no teu coração. Mas em nome de Jesus, nós estamos aqui para dizer para você: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Receba aí em nome de Jesus.